Alô você! Vamos de novo aí pegando pesado no concurso de pessoas. Agora a gente vai trabalhar o quê? A participação. Você já sabe que a gente tem a teoria do autor, que é a teoria restritiva de autor, que é a regra. A gente tem a teoria do domínio do fato, que é aquela que diz que o mandante do crime, ele tem o controle final do fato da ação, então ele tem que ser considerado partícipe, que é a exceção. A gente já viu que na doutrina eles estão se batendo. A doutrina não é única no entendimento, então existe uma discrepância, sendo que a teoria restritiva é a do texto de lei do Código Penal, é a majoritária. Agora a gente vai ver uma que não tem discussão na doutrina, tá? Essa daí é pacífica, ou seja, teoria da participação. A teoria que a gente usa da participação, a teoria adotada, é a chamada acessoriedade limitada, ou seja, para que a pessoa possa responder como partícipe do crime, o autor tem que cometer pelo menos um fato típico e antijurídico. Antijurídico. Existem outras teorias, mas elas não são utilizadas. A utilizada é a acessoriedade limitada. Tranquilo? Evandro, o que é isso que você colocou aqui? Participação sucessiva. Só para você saber que existe a participação e que todos responderão na regra do artigo 29. Porque quem, de qualquer forma, concorre para o crime, responde nas penas a isso combinado na medida de sua culpabilidade. Participação sucessiva. Exemplo. O C quer cometer um crime contra o D. O A instiga e o B também instiga o C a matar o D. A participação dos dois efetivamente contribui para o crime deles. Ou seja, o C vai e mata o D instigado por A e B separadamente. Ou seja, participação sucessiva. O A vai estar participando do crime do C, o B vai estar participando do crime do C. Os dois vão responder pelas mesmas penas do crime do C. Ou seja, na verdade pelo mesmo crime, porque você sabe que existe a diferença de pena, ou seja, a pena pode ser mais alta para o partícipe, como também pode ser mais alta para o autor, dependendo da culpabilidade do autor. Tranquilo? Beleza. Agora vamos lá. Concurso em crime culposo, aqui é um macete. Existe concurso em crime culposo? Existe. Existe sim. Só que em crime culposo só vai existir se for coautoria. Jamais você vai dizer que existe participação em crime culposo. Eu vou dar um exemplo do crime culposo. Artigo 18.2. É quando você age com imperícia, imprudência ou negligência. Imagina a seguinte situação hipotética. Você olha para o alto do prédio, tem lá dois pedreiros, dois mestres de obras. Os dois estão segurando uma madeira grande, uma ripa grande, e estão andando lá em cima e um conversando com o outro. E de repente eles se distraem, ou seja, eles ficam negligentes, trocando ideia, conversando. De repente eles tropeçam, a madeira cai lá de cima, bate na cabeça de uma pessoa e morre. Ou seja, os dois cometeram um homicídio culposo porque foram negligentes e eles estavam executando a ação. Ou seja, existe sim a coautoria em crime culposo, o que não existe é a participação. Legal. E autoria colateral, Evandro? O que é autoria colateral? Ó, autoria colateral, você tem várias. Você tem inclusive a autoria incerta. Vamos dar os exemplos aqui. Olha só, vou falar do crime de homicídio, no artigo 121. Na autoria colateral, não existe o concurso de pessoas. Não existe. Ou seja, para que seja autoria colateral, cada um tem que ser independente do outro. Não pode ter união de desígnios. Se tiver, vai entrar no crime normal de concurso de pessoas. O C está passando pela rua e o A e o B resolvem matar o C. Olha que legal, um não sabe do intento do outro. Os dois fazem o disparo e o disparo pega na cabeça do C, vindo o C a falecer. A não combinou com B, um não sabia do outro, então não tem concurso de pessoas, porque não teve a união, o vínculo subjetivo, ou a união de desígnios. E aí, Evandro? Aí responde o seguinte: se a perícia não conseguir identificar quem foi o autor, os dois vão responder por homicídio tentado com redução obrigatória de pena de 1/3 a 2/3, porque em dúbio pro réu, na dúvida, absolva-se a pessoa. Ou seja, uma das duas matou e a outra tentou matar e não conseguiu porque uma matou antes. Essa é a solução que o Código Penal achou para esse tipo de autoria. Agora,
Evandro, e se um não sabe do outro? O B dá um tiro e a perícia pega a munição do B no braço do C e a munição do A na cabeça do C. Aí já sabe quem é o autor do crime. Esse aqui vai responder por homicídio consumado e esse aqui por tentativa de homicídio, beleza? Autoria colateral não existe concurso de pessoas, tranquilo? Participação de menor importância. Aqui é o seguinte, ó. Aqui não é competência minha, não é competência sua, isso aqui é competência do juiz na hora de analisar o caso concreto da pena. Quem analisa isso aqui é quem? É o juiz. Se a participação for de menor importância, o juiz poderá reduzir a pena, ou seja, é causa especial de redução de pena de 1/6 a 1/3, tranquilo? Então, quem avalia isso aqui é o juiz no caso concreto, ou seja, onde está previsto isso? Participação de menor importância, artigo 29, parágrafo 1º. Agora, olha só, cooperação dolosamente distinta do parágrafo 2º. Aquele que quis praticar o crime menos grave vai responder na pena do crime menos grave, mas se esse crime poderia ter sido previsto pelo agente, aumenta-se a pena. Evandro, como é que você vai me explicar isso aqui? Esse aqui eu vou fazer um baita do esquema didático para você agora. Vamos trabalhar agora a cooperação dolosamente distinta. Para você entender, eu tenho que fazer um esquema. Você vai imaginar o seguinte, ó. Imagina que isso aqui seja uma casa, ó. Vou fazer aqui uma casinha bonitinha, um telhado meio torto, né? Mas você já entendeu que é uma casa. Olha só. O A e o B, o que eles fizeram? O A mais o B, a gente tem todos os requisitos do concurso de pessoas. Eles são pluralidade de agentes, vão ter pluralidade de condutas, eles chegam e se juntam, eles juntam a ideia, ou seja, tem liame subjetivo, vontade, e eles combinam de cometer um crime do artigo 155 do Código Penal, subtrair coisa móvel alheia, crime de furto. Eles combinam e os dois se dirigem até a casa da pessoa porque eles acham que a pessoa está viajando. O A fica para fora e o B entra na residência. Quando o B entra, dá de cara com a dona da casa. O B chega sem consultar o A que está lá fora, lembrando que o A quer cometer o crime do artigo 155. Sem consultar o A, o B mete a mão na arma e fala: vim subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzida a sua capacidade. Ou seja, o B acaba de mudar a ideia dele no meio do crime e agora ele empregou grave ameaça, ou seja, com fim de subtração. Passou a ser o artigo 157 do Código Penal. Enquanto eles combinaram um crime de furto, acabou acontecendo um crime de roubo. O que vai acontecer aqui? Aqui vai ter uma coisa chamada quebra do nexo causal. Por que houve essa quebra do nexo causal? Porque aqui vão ter dois crimes, ou seja, vai entrar na cooperação dolosamente distinta. Os dois cooperaram para um crime, foi doloso, mas aqui um entrou no 155, que foi o A, e o outro entrou no 157, que foi o B. Por quê? Porque aqui era a ideia inicial e aqui o B juntou uma outra ideia, a ideia principal, sem consultar o A. E o Código Penal só pune você por aquilo que você quer fazer. Ou seja, nesse exemplo, o A responde por furto e o B responde por roubo. Até aí tá fácil. Agora, segunda parte do parágrafo. Se poderia ser previsto o crime mais grave, aumenta-se a pena. Imagina que o B agora está com uma pistola na cintura. O A olha a pistola e fala assim: cara, eu quero cometer um crime de furto. Pra que você tá com essa arma na cintura? Aí o B fala: é só para me garantir. Beleza. O A fala: olha, tudo bem, eu não quero participar de um crime de roubo, quero participar de um crime de furto. Mas dentro da cabeça do A, podia ser previsto o crime mais grave, porque olha a pistola aqui. Aí acontece tudo de novo. O A só quer cometer o crime de furto, ele fica por lá de fora, o B entra na casa, aponta a arma para a pessoa e subtrai os bens. Nessa situação, o B responde por roubo e o A, mesmo podendo prever o crime mais grave, continua respondendo pelo furto. Só que nesse segundo caso, é furto com mais aumento de pena. Beleza? Então, o nome disso é cooperação dolosamente distinta. Por que é isso, Evandro? Porque o Código Penal só pune você por aquilo que você quer cometer. O nome disso é o elemento subjetivo. Ou seja, o Código Penal veda, de todas as formas, a chamada responsabilidade objetiva.
Código Penal só pune você por aquilo que você quer cometer. Então não poderia punir o A se ele quis cometer furto. O B mudou a ideia sem avisar. Tranquilo? Então detonamos aí a cooperação dolosamente distinta. Terminamos o concurso de pessoas. Concurso de pessoas, acabou o tópico. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no artigo 30, elementares e circunstâncias, quando ela se comunica e não se comunica com o crime. Só que a gente acabou o tópico concurso de pessoas. Mas elementares e circunstâncias tem tudo a ver com concurso de pessoas, tranquilo? Artigo 30, o que ele diz? Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo se elas forem o quê? Elementares do crime. O que a gente precisa ver no artigo 30, que são as circunstâncias incomunicáveis? A gente precisa primeiro entender o que é uma elementar de um crime e o que é uma circunstância. Legal, olha, sempre quando a gente falar de elementar, a gente vai falar de dados principais do crime. Dados principais. Sempre os dados principais, sempre vão estar no caput. Quando a gente fala de circunstâncias, a gente vai falar de dados acessórios. Ou seja, aquilo que vem embaixo do crime. Bem, se você tirar uma elementar, eu vou adiantar, mas logicamente eu vou jogar no exemplo, né? Se você tirar um elementar, acontece duas coisas. Ou da atipicidade do fato, ou seja, a coisa não é mais crime, ou da desclassificação para outro crime. Se você tirar uma circunstância, não acontece nada, o crime permanece. A circunstância só serve para duas coisas. Ela serve para aumentar ou ela serve para diminuir a pena. Só para isso. Logicamente, existem outras situações. Por exemplo, ela pode gerar também o perdão judicial. Eu vou dar um exemplo para você vai gostar do exemplo. Olha só. Para a gente trabalhar elementar e circunstâncias, a gente vai trabalhar o artigo 121, que ele é bem fácil. Vou desenhar a árvore do crime aqui para você, tá? Ó, artigo 121. Você tem o caput. O que diz o caput do artigo 121? Matar alguém. É chamado homicídio simples. Ó, tá aqui, ó. Homicídio simples. Legal. Aí você tem parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, parágrafo 6º. Legal. O que você tem em cada um desses parágrafos? Você tem aqui no parágrafo 1º o homicídio privilegiado. Você tem no parágrafo 2º o homicídio qualificado. Você tem no parágrafo 3º o homicídio culposo. Você tem no 4º o aumento de pena. Esse aumento de pena dá tanto para o crime culposo quanto por crime doloso. Que é legal você captar, né? Se você cometer o crime contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos e o crime é doloso, tem aumento de pena. No 5º é o chamado perdão judicial. Lembrando que esse perdão judicial só vale para o crime culposo. E aqui no 6º é o mais novo, é chamado aumento de pena especial. O que é esse aumento de pena especial? Em caso de segurança armada, em caso de milícia armada, pretexto de segurança privada. Você entra aqui. O que você acabou de dar aqui, Evandro? Ó, eu tenho eu tenho o caput, que é o homicídio simples, parágrafo 1º, que é o privilégio. Privilégio nada mais é, meu povo, porque circunstâncias que diminuem a pena. Eu tenho qualificado, que aumenta, culposo, aumento de pena, no caso de crime culposo doloso, perdão judicial e o aumento de pena especial lá embaixo. Pelo que você trabalhou comigo ali, estando no caput, é chamado elementar. Ou seja, o que está escrito no caput ali? Matar alguém. Pô, legal, Evandro. Matar alguém. Cara, cada um desse aqui é um pedacinho da elementar. Ó. Cada uma palavra é uma elementar. Olha só, uma palavrinha, duas palavrinhas. Se você tirar o matar, ficar só alguém na lei, tem crime? Não. A tipicidade do fato. Se você falar só matar e tirar o alguém pressupõe uma pessoa. Se você tirar e coloca aqui matar alguém. Se você tirar o alguém e ficar só matar, tem crime? Não tem. Ah, Evandro, mas matar não é crime? Não. Se pisar numa barata é crime? Não é. Tem que ter alguém. Beleza? Então é um elementar. Nesse caso, se eu tirar qualquer uma das duas, dá a tipicidade do fato. Vamos lá. Agora, eu tenho o artigo 312, é o crime de
peculato recebe a classificação de crime funcional. Mas olha que legal, cara. Ele recebe a classificação de crime funcional impróprio. Por que funcional impróprio? Porque se você mexer numa elementar dele, lá para você subtrair alguma coisa, se apropriar ou desviar, você tem que obrigatoriamente ser funcionário público para poder o quê? Responder pelo peculato. Ou você tem que estar em concurso com um funcionário público. Agora, se você tirar a elementar funcionário público, há a desclassificação do crime e ele passa a ser o quê? Passa a ser um crime de furto se o particular cometer. Ou seja, a elementar está sempre no caput. Se você tirar qualquer pedacinho da elementar, ou dá a tipicidade, ou você desclassifica aquilo para outro crime. Acabo de dar um exemplo do peculato, que é chamado crime funcional impróprio, porque se você tirar a qualidade de funcionário público, o crime passa a ser do artigo 55, furto, passa a ser estelionato, passa a ser apropriação indébita, ou passa a ser outro crime qualquer, tranquilo? Beleza. Tudo que vem embaixo, meu povo, pode ser parágrafo, inciso, a linha, qualquer coisa que vem embaixo, são chamados dados acessórios. Por isso que recebe o nome de circunstâncias. Circunstâncias. Ou seja, essas circunstâncias aqui, elas só se comunicam ao agente se ela for de caráter objetivo, se for os meios. Se for subjetivo, nunca alcança. Então você sabe que você tem as circunstâncias subjetivas e você tem as circunstâncias objetivas. Cara, circunstâncias subjetivas é aquilo que só diz respeito ao agente. São qualidades e situações que não podem se agregar à terceira pessoa. Eu vou dar um exemplo de uma situação subjetiva. É o privilégio. O privilégio é uma circunstância subjetiva que não alcança o terceiro que participou do crime. Eu vou dar um exemplo, um caso concreto. Imagina o seguinte, essa é a cena. Você chega em casa e você agora é policial rodoviário federal, você chegou em casa, você vê a sua esposa caída sangrando, a sua filha caída sangrando e o bandido que acabou de roubar elas correndo. O que você faz? Você, sobre relevante valor moral ou social, sobre o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, você cata sua arma e dá um tiro no cara. O que é isso? Vai ser crime, vai ser um homicídio, mas com diminuição obrigatória de pena para você, porque era uma circunstância subjetiva sua, que era relevante valor social ou moral. Evandro, e se meu amigo tivesse comigo e ele me ajudasse a matar o cara nessa situação? Quem ia ter a diminuição do privilégio? Somente essa pessoa aqui. O terceiro que participou do crime responde pelo homicídio comum, porque essa circunstância era de caráter o quê? Subjetiva, nunca se comunica ao terceiro, o autor que está participando do crime, tranquilo? Agora, as objetivas se comunicam se o terceiro souber. Comunica se o terceiro souber. Evandro, me dá um exemplo disso porque eu me confundi. Olha só, eu e o meu amigo, a gente combina, cogita e prepara de matar o B. E ele me empresta uma arma para eu matar o B. Aí eu aviso ele, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tiro naquele cara, mas aquele cara é tão sem vergonha que fora o tiro eu vou tacar fogo nele. Aí o seu colega fala, legal, então você vai matar ele por fogo. Beleza, fogo qualifica o crime. Sai de homicídio simples, passa para ser homicídio qualificado pelo uso do fogo. Como o fogo é o meio utilizado para matar, é chamado objetivo. Se o terceiro souber, vai entrar o homicídio qualificado para os dois. Lembrando que o homicídio simples é de 6 a 20, qualificado é de 12 a 30 anos. Ou seja, se o meu amigo sabia que eu ia tacar fogo no outro, os dois respondem por 12 a 30. Agora, e se eu cogito, preparo junto com você, instigo você, você vai matar o cara, mas eu não sabia que você ia matar com fogo? Só dá um aumento de pena para quem executa. Para você, se você não sabia, não tem a qualificação do crime, tranquilo? Então, olha, existem elementares e circunstâncias. A elementar sempre está no caput. Se você mexer em uma das palavrinhas do caput, ou dá desclassificação, a tipicidade, ou muda a classificação no caso do crime funcional impróprio, que eu dei o exemplo, sai de peculato e vira furto, ou vira apropriação indébita ou estelionato. Você sabe também que tudo que está embaixo é chamado dado acessório. O dado acessório são circunstâncias. As circunstâncias podem ser subjetivas e objetivas. As circunstâncias subjetivas, que são chamadas também de caráter pessoal, olha só, ela nunca se comunica ao terceiro se for circunstância. Agora, essa circunstância de caráter objetiva se comunica se o terceiro souber. Agora, Evandro, me explica o seguinte, e se a elementar
for subjetiva da pessoa, for de caráter pessoal, ela se comunica, a elementar se comunica. A elementar se comunica. Mesmo de caráter pessoal, mas se a terceira pessoa souber. Evandro, explica de novo para mim. Explico. Crime funcional. Exemplo do peculato. Eu sou servidor público federal, chamo meu colega e falo com ele, cara, vou subtrair os bens lá da repartição pública e eu sou funcionário público e eu vou usar a razão do cargo. E você já sabe que eu sou servidor público, ou seja, ser servidor público é uma elementar pessoal minha, porque eu sou servidor público, só que eu conto para o terceiro, ele sabe dessas circunstâncias e mesmo assim participa do crime. E aí, os dois vão responder pelo crime funcional, o crime de peculato, no caso concreto. Agora, se um não sabia do outro, eu sou servidor público e não conto meu amigo, chamo ele para cometer um crime, ele não sabe que eu sou funcionário público, ele responde por furto e eu respondo por crime funcional, que nesse exemplo é o peculato, tranquilo? Então vamos fazer um resumo ali no nosso próprio esquema para a gente não se confundir. Olha, existem elementares e circunstâncias. As elementares de caráter pessoal, que é aquela coisa que só interessa a pessoa, ser funcionário público, enfim, cometer o infanticídio, a própria mãe que comete o crime logo após o parto, no estado puerperal, é tudo situação de caráter subjetiva. Se o terceiro souber e quiser participar, vai responder, tranquilo? De caráter pessoal ou subjetivo responde, mas somente se tiver ciência o terceiro que participa do crime. Agora, circunstâncias tem que tomar cuidado. Circunstâncias, existe a de caráter subjetivo ou pessoal também, essa daqui já era, nunca se comunica, tá? E existe a circunstância de caráter objetiva, essa comunica se o terceiro souber, beleza? Na prática é fácil, meu povo. Na hora que você pegar lá o crime funcional, é para perguntar se existe coautoria ou participação no infanticídio, se tem condição de existir participação no autoaborto, se é a condição de existir coautoria ou participação nos crimes funcionais praticados contra a administração pública. Por exemplo, no artigo 123, infanticídio, matar o próprio filho logo após o parto, estando sob o estado puerperal. Isso é caráter subjetivo da pessoa, da mulher. Ela responde pelo crime? Ela responde. Pode ter coautoria e participação? Pode, porque é chamado crime próprio. Já no autoaborto, no 124, só pode haver participação, não pode haver coautoria. E lá nos crimes funcionais, sempre pode haver participação, coautoria, se o terceiro souber da qualidade do funcionário público, tranquilo? Parece um tópico meio turbulado, mas não é não. É bem simples, é bem tranquilo de se trabalhar. Tenha que tomar cuidado caso a caso, crime a crime, para a gente não se perder. Beleza? Tranquilo? Muito de concurso de pessoas e elementares circunstâncias, você vai ver batendo muito pesado já na parte especial do Código Penal. Tranquilo? Agora a gente vai fazer aqueles exercíciozinhos que sempre faz bem para a saúde, né? Então acompanha comigo aí na tela o primeiro exercício. Consoante orientação majoritária do STJ e do STF, é cabível concurso de agentes no crime culposo. Bem, é possível sim concurso de agentes, mas lembra, só coautoria, não vale participação em crime culposo. Pô. O exemplo é aqueles dois que estavam lá negligentemente carregando a tábua, tropeçaram, caiu, bateu na cabeça de alguém, morreu. Os dois vão responder por homicídio culposo, por negligência, mas como eles estavam executando o núcleo do tipo, vão ser o quê? Vão ser autores do crime, tranquilo? Dois coautores. Vamos para a próxima questão. Relativamente à participação, a doutrina majoritária brasileira adotou a teoria da A, assessoriedade mínima, B, assessoriedade máxima, C, hiperassessoriedade ou D, assessoriedade limitada. É a D, tá? A participação, a teoria do partícipe, ela dá assessoriedade limitada, ou seja, para que haja participação, o autor tem que ter cometido fato típico e antijurídico, pelo menos. Tranquilo? Beleza, vamos para a próxima questão. O mandante de um crime, de acordo com a teoria restritiva, é considerado partícipe, enquanto, conforme a teoria do domínio do fato, é considerado coautor. Alô, você! Exatamente o que eu acabei de falar. Para que serve a teoria do domínio do fato, que ela é exceção? Só serve para dizer se o cara vai ser coautor ou vai ser partícipe do crime.
Teoria restritiva, ele está fora da esfera de execução, vai ser partícipe. Pela teoria do domínio do fato, ele vai ser o quê? Vai ser coautor. Mole, dado, a gente trabalhou bastante isso. Vamos para a próxima questão. As circunstâncias objetivas se comunicam, desde que o partícipe tenha conhecimento delas. Pô, que legal, viu? Olha, as circunstâncias, ela pode ser subjetiva e objetiva. A objetiva se comunica se o partícipe tiver ciência. As subjetivas jamais se comunicam. Se for circunstância, lembra do exemplo do privilégio. Agora, se a elementar for de caráter pessoal ou subjetivo, se comunica se o terceiro souber. Aonde está isso, Evandro? Está no artigo 30 do Código Penal. Ou seja, Evandro, o que é uma elementar de caráter pessoal? Se você pega lá os crimes funcionais, por exemplo, crimes contra a administração pública, depois do 312, peculato, concussão, prevaricação, você vai ter lá corrupção passiva, condescendência criminosa, você vai ter um monte de crime ali praticado por funcionário público contra a administração em geral. Quem comete esses crimes, em princípio, é o servidor público. Por quê? É o funcionário público. Porque é a qualidade pessoal do caput. Se o terceiro tiver conhecimento dela, vai responder. Agora, se for circunstância, dados acessórios, que só aumenta ou diminui a pena, aí, amigo, se for caráter se for circunstâncias subjetivas, jamais comunica. E se for objetiva, é o tom da questão, se comunica se o terceiro tiver ciência. Ou seja, a questão está o quê? Está corretíssima, tranquilo? Viu como é que não é tão complicado do jeito que você pensa? O negócio vai andar, a gente vai dar certo, eu tenho certeza que você vai arrebentar nas provas de direito penal. Lembrando que a gente tem a parte especial também, que são os crimes, que são muito importantes. A parte geral do Código Penal não trata de crime, mas ele trata da relação, da conduta do ser humano, da conduta da pessoa que comete o fato com a relação direta do crime, tranquilo? Fica com Deus, até a próxima. E lembrando, olha a escadinha do sucesso, turma regular, turma de exercício simulado. Na reta final a gente tem supervisão de véspera, 72 horas, as retas finais, e tem, amigo, que estudar até sair sangue dos olhos, porque é assim que você vai conseguir conquistar a sua estabilidade. Foi assim que eu conquistei a minha, foi assim que eu passei nos meus 12 concursos públicos, é assim que eu espero contribuir para a mudança da tua vida. E para quem me conhece, para quem já sabe do bordão, vamos lá, né? Alô, você!